Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. O Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo de número 3. E nós vamos ler ali do versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4 apenas. Aliás, versículo 3 ao versículo 6. Mateus, lá no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus que foi escrito para os hebreus. O Evangelho de Mateus que traça uma genealogia, que apresenta Jesus como o Messias, que veio e que vai voltar. Representado pela cor púrpura, né? Roxo. Todos acharam? Diz assim a minha tradução. Versículo 3 ao 6. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, Judeia e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Assente-se, por favor. Mais ou menos em 2017, começou a tomar uma proporção, algo muito forte. Mais ou menos em 2017, nós começamos a escutar relatos de suicídio mais intenso, relatos de suicídio que começaram a tomar uma proporção gigante, começou a alcançar o seio das igrejas e começou a alcançar até pastores. E nós ouvimos muitos relatos de colegas nossos, de irmãos na fé, que também foram alcançados por essa situação terrível, cometendo suicídio, e você viu pessoas de idade, pessoas novas, pessoas de referência, de fé, né, cometendo suicídio. 2018 ou 2019, então, foi terrível, terrível isso. Isso estava se intensificando muito. Mas 2020, 2021, você não viu a mesma proporção. Não há um ângulo bom no período da pandemia. Não há um ângulo bom em vários aspectos. Não há mesmo. Agora, o pós-pandemia, nós já vamos começar a chegar nele. Você pode perceber que o amadurecimento, ele trouxe um novo ângulo de vida para algumas pessoas. O isolamento, ele não foi fácil, mas ele nos faz sarar conflitos internos de uma mente perturbada que não queríamos encarar. Não é? O ritmo frenético em que nós vamos enfrentando a vida faz a gente não parar para refletir, às vezes, como deveria refletir. Você casa para ficar junto, e não para ficar separado, mas o ritmo frenético faz pessoas ficarem separadas. Você tem filhos para você ter uma convivência com eles, mas o ritmo frenético faz talvez não aproveitar nada. Várias e várias coisas nesse sentido, porque períodos difíceis, eles geram pessoas fortes. Períodos difíceis geram pessoas fortes. E foram 400 anos sem Deus falar na terra. E agora, um homem, no meio de um deserto, diz que Deus falou para ele, e vem falando através dele, que é para todo mundo se arrepender, que é para todo mundo ter uma atitude pública que denuncie o seu arrependimento, que é para todo mundo mudar os seus passos, porque o Deus que não se manifestou na terra por 400 anos, agora ele havia chego e iria se manifestar. Um homem vestido com pele, com couro de camelo, que amarrava com uma tira de couro, fazendo um cinto, no meio do deserto, dizendo que pessoas deveriam mudar o rumo da sua vida, deveriam se arrepender, porque a forma como estavam vivendo era uma forma reprovada, alegando que o Messias estava ali. Imagine só. 1 Coríntios diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo e confunde as sábias. As coisas que não são e aniquilam as que são.
quando Paulo escreveu essa carta para os Coríntios, ele estava combatendo justamente a arrogância, justamente a soberba. E lembrando sobre o texto, muito interessante que sacerdotes que procuravam, que estudavam, que se achavam, como tinha o título na época, doutor da lei, escriba, fariseu, pessoas consideradas realmente intérprete das profecias e coisa e tal. Quando o Messias veio, não o reconheceram. Aí Deus pega e chama um rapaz, naquele estado, imagino eu o cabelo dele de Maradona na Copa de 70. Maradona não estava na Copa de 70, né? Na Copa de 80 ele estava, 80 é alguma coisa, isso. Imagino eu, Maradona, com o cabelo tuf, daquele tamanho, devia ser João Batista. Só que o Maradona devia ter ervas no cabelo hidratado. O João Batista, no meio do deserto, pensa no nível. Você está entendendo? Olha o nível. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. No meio de uma crise, no meio de um deserto, ele mergulhava pessoas que se identificavam com a mensagem dele e decidiam viver nessa expectativa de um Cristo que traria um novo reino. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A princípio, pelo que observamos aqui, não tem nada de incrível, porque é tudo esquisito. Pois uma roupa de pelo de camelo pesada e quente no meio de um deserto. E mais incrível ainda, no meio de um deserto próximo a um rio, chamado de Rio Jordão. E ali ele banhava pessoas e falava que através daquilo dali a pessoa estava demonstrando arrependimento. O nome dele era João. O nome João significa presente. E o sobrenome dele, como foi conhecido, era Batista. E a palavra Batista também significa sepultamento. Um presente que sepulta. Hoje nós temos nomes como o meu, Carlos, nome que você vai ver, Marcelo, Ângela, todos esses nomes eles têm um significado. Todos esses nomes. Só que hoje em dia nós não sabemos direito o significado, porque isso para nós não importa tanto. Mas antigamente não, era como se fosse a característica da pessoa. No Velho e no Novo Testamento, você olha para Jacó, a palavra Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, Esaú. O nome Esaú significa peludo, porque o menininho era peludo. Você vai ver características muito fortes daquelas pessoas, e no Novo Testamento também. Aliás, até pouco tempo atrás, não tinha nem sobrenome. Era uma referência. Você vai ver os Ferreiras, por exemplo, aqueles que lidavam com o quê? Então, você está entendendo o que eu estou falando? Mas imagine só, um homem vestido de roupa de camelo, olha a situação, comendo grilo, mel, o cara no meio de um deserto, num período de crise, falando de arrependimento, batizando gente, isso numa linguagem simbólica, sepultando pessoas como um fim e um novo nascimento, e o cara nessa situação toda, tendo um nome desse, presente sepultador. Pare para pensar. Pare para pensar. Ah, meus irmãos, aí um homem agraciado por Deus. E o que me chama a atenção nesse cenário é que ele é um período apenas religioso. Não é um período que tem experiências novas que trariam expectativas. Esse foi o único homem que nesse período, durante 400 anos, trouxe isso. E a Bíblia diz assim, naqueles dias, num período de crise, apareceu João dentro de um deserto na Judéia. O tempo é inusitado. É fora do comum, o lugar é inusitado, pois além de João estar em um deserto, o período era de crise. Então, qual que é o primeiro ponto que me chama a atenção dentre todos esses detalhes? A primeira coisa que me chama a atenção, porque você pode estar vivendo um período assim, você pode estar vivendo um período de deserto, né? O que significa deserto? A palavra, o nome deserto significa lugar solitário. Você pode estar vivendo um período em que você tem que aprender a olhar para Deus, e aprender a depender dele 100%, a ter um relacionamento com ele 100%. Porque antes dos milagres vir, o deserto vem. Deus nos ensina a sermos
soldados. Deus nos ensina a ter um relacionamento com Ele antes de ter um relacionamento com as pessoas. E a forma como nós temos um relacionamento com Deus vai mudar o jeito que a gente fala com as pessoas, o jeito que a gente se relaciona, porque reino de Deus é isso, é relacionamento. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que a crise, ela não tem poder de me esconder. A crise, ela mais promove do que oculta. A crise, ela mais revela do que ela esconde. O objetivo da crise é mostrar. E a Bíblia diz, apareceu João no deserto. Nem o tempo de crise teve o poder de o esconder. Nem o deserto que ele pisa tem o poder de ocultá-lo. O que eu preciso ter em mente e por ser agente de Deus direto na história, né, nem crise nem deserto pode ocultar o que Deus vai fazer através da sua vida. Porque o deserto é quente demais e ninguém espera servir a Deus tendo expectativa um deserto. Até hoje, eu nunca vi alguém falando assim, Senhor, por favor, Pai, me leva para a Coreia do Norte. Senhor, eu quero ter os dedos amputados. Por favor, Senhor, eu quero passar fome, eu quero ser torturado. Ah, Deus, me agracia com isso. Você até pode ter ouvido alguém, mas eu não vi ainda alguém falar isso. Senhor, por favor, eu peço que alguém tire a minha pele, que deixe com o pescoço de fora, a cabeça de fora e jogue mel na minha cabeça, no meio das formigas do deserto. Até agora eu não vi ninguém fazer isso aí, esse tipo de loucura, porque a gente não espera servir a Deus num deserto, a gente não espera ter um ministério no deserto. Você vem até Jesus, você pensa, Senhor, agora eu fui curado, agora eu estou seguro, em braços seguros, e isso é bom, e é verdadeiro, mas não significa que você entrando com Jesus num barco, as ondas não vão açoitar. Você não vai enfrentar desertos diferentes, como um deserto de mar, por exemplo, como um deserto de gelo, por exemplo. Eu caí numa pergunta do Cauã esses tempos atrás, ele falou, pai, qual que é o maior deserto? Na mesma hora eu respondi, o deserto do Saara. Ele falou, não, é da Antártida. E se você parar para pensar, o maior deserto ainda é o mar. É um deserto de mar. Mas nós enfrentamos desertos diferentes da vida e ninguém pensa assim, eu vou servir a Deus, mas eu não queria que fosse desse jeito. Eu tenho que lidar com pessoas, eu vou ser reprovado, eu vou ser medido. Talvez eu me dirijo a alguém que está se debatendo porque não se imaginava em crise, não se imaginava em um deserto. Mas João foi agraciado. E no meio de um deserto que Deus vai te usar. É no meio de um deserto que Deus escolheu você. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que Deus criou na terra, Ele criou para uma solução. Deus criou você na terra para resolver algo na terra. Deus me criou, Deus te criou, pode ter certeza, com inspirações específicas, com vocação específica para resolver problemas específicos. Às vezes você tem um conselho para dar para pessoas que estão passando por um momento difícil, que elas não conseguem ter a visão que Deus te deu a respeito da situação. Você precisa entender que você é um presente para alguém. Eu e você somos um presente para alguém no meio de um deserto. E o que é mais engraçado de tudo e mais louco de tudo, que Deus, no meio do deserto que nós estamos, envia pessoas no meio desse deserto. E é para a gente ajudar. Coisas improvisadas. Eu quero te servir, Jesus, eu quero abrir minha boca, eu quero que todo mundo venha escutar. Eu quero orar e quero que aconteça milagres. Eu quero orar, mas eu não quero enfrentar isso. Tá bom, então vai ler minha palavra, vai estudar minha palavra, vai começar arrumando cabo na igreja, vai começar fazendo isso. Não, eu não vou me submeter a uma denominação. Eu não vou fazer, eu quero ganhar alma. E você vai fazer o que depois? Você não vai cuidar? Eu sempre digo que pai que faz filho e não cuida, no mínimo é irresponsável. Não é? A igreja é um corpo espiritual de Cristo. Porém, aqui na terra ela tem um CNPJ. Ela presta conta de tudo que faz. E nisso tem responsabilidades, né, nessa concentração de fé, e a gente não pode ser imaturo, nada disso.
qual que é o problema que o contexto é de crise? Qual que é o problema que você está pisando no deserto? O deserto, a crise, na verdade, é uma oportunidade, ele te promove. É a razão da tua existência. Assim como a cruz foi a razão de Jesus vir à terra. Tem uma música daquele Harrison, eu esqueci o nome do cara, do Beatle. Isso, obrigado. George Harrison. Quais são os nomes dos 12 apóstolos? Eu estou brincando. Olha só, é brincadeira. O George Harrison, não sei nem falar português. Não, aliás, não sei nem falar português, imagina inglês, né? Eu vi o cara, no inglês eu não manjo, mas no português eu destroio. Tem uma música do George Harrison, que agora que eu consegui falar, eu falo várias vezes, que ele fala assim, como eu queria te ajudar a descer da cruz, Jesus. Como eu queria caminhar com você. Eu queria que você saísse dali, mas isso é contrário ao objetivo bíblico. Jesus veio para uma cruz. Ele veio para morrer numa cruz, mas ele veio para morrer sem pecado. Você está entendendo o objetivo do ministério de Cristo? Ele veio para sofrer no meu e no teu lugar. Agora eu quero servir a Cristo. E você acha que eu não vou ter desertos na vida? Você acha que eu não vou ter períodos de crise na vida, vontade de fugir de todo mundo? Como diz o curitibano, meter bicuda e vazar, como o curitibano fala. Segundo ponto que me chama a atenção, olha só, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Segundo ponto, nem a crise, nem o deserto pode mudar o meu ofício. Isso é, ele aparece em pleno exercício do seu ofício. Fazendo o quê, pastor? Pregando. Mas de que jeito? Pregando. E você vai abandonar o seu grupo, você vai abandonar o seu ministério, você vai abandonar o seu posto porque está em crise, porque o teu caminho é deserto. Você vai abandonar a tua missão, que é a razão da tua existência. A razão do teu chamado é passar pela crise e é vencer com Cristo. Jesus nos ensina isso. Lá, antes do primeiro milagre, ele passou pelo deserto. Olha Moisés, passou pelo deserto. Olha Jacó, passou pelo deserto. E quantos desertos Davi passou? E tantos outros. Você não pode deixar com que o calor externo de um deserto seja maior que a chama interna de Deus na tua vida. É para cantar? Faça com graça. É para pregar, meu irmão, faça com ousadia. É para dirigir, meu irmão, faça com ciência. É para liderar, faça com temor. É para ensinar, meu irmão, se aprofunde. Deus não tem compromisso com o tempo de crise e deserto. Deus tem compromisso com aquilo que Ele confiou a você. Então pregue, João. Mostre para a crise e para o deserto que esse chamado grita mais alto do que essas ameaças. Pelo amor de Deus, destrava a tua vida. Faça o que Deus te pediu. Faça o que Deus te inspirou. Pare de olhar para o teu cabelo. Pare de olhar para a tua roupa de camelo. Pare de olhar para a tua indignidade. Olha para Jesus. Não pare de fazer o que Ele te confiou. Zele por isso, por aquilo que Deus te mandou zelar. Terceiro ponto que me chama a atenção. Tudo se junta para fazer você parar. Você parou para entender isso? Parece que você está empurrando uma caminhonete. Tudo se junta para fazer você parar. Há um esforço maligno disfarçado de convites para que você saia do deserto que Deus te chamou para uma miragem que promete um caminho mais fácil, um caminho mais leve. Mas eu preciso que você entenda que ninguém amadurece sorrindo. Eu vou repetir. Ninguém amadurece sorrindo. Se o pai e a mãe não ensinam o filho a passar pela frustração, a criança vira um jovem ou um adulto mimado. O que é uma pessoa mimada? Não é uma pessoa que tem tudo, mas é uma pessoa que não dá valor àquilo que tem. Tem gente que sabe quanto que é 10 mil, mas tem pessoas que pode saber por números de quanto é 10 mil, mas não sabe o valor de 10 mil. O deserto que pisamos, ele vai nos comprimindo. Mas aí eu lembro que os mais belos hinos e poemas, eles foram feitos em tribulação.
eles foram feitos em períodos difíceis. Eu estava vendo esses tempos atrás, eu gosto muito de estudar biografias, e eu estava vendo a história de um hino, Sossegai. Conhece esse hino, Sossegai? É um hino antigo, né? É um hino de 1800 e blá, antigo. Se você não conhece, talvez você vai lembrar, eu vou cantar um pedacinho para você, você sabe, canta junto comigo. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Lembrou? Meu irmão, olha só, a história desse hino, Sossegai, ela foi escrita depois de algumas tragédias. Marin Becker, que nasceu em 1831. Os pais dela, ainda quando ela era jovem, morreram de tuberculose. O seu irmão, pouco tempo depois, ela se esforçou e fez de tudo cuidando dele para que ele não morresse de tuberculose. E ele morreu. Aí, num período de luto, num período de crise e um período difícil, o professor Horatio Palmer, olha só, da Igreja Batista, pediu para que Mary preparasse hinos para ser cantados nos cultos da escola bíblica dominical. Quando ela estudava o tema da escola bíblica de um domingo, inspirou ela a escrever esse hino, porque ela se identificou com o que Cristo fez naquele momento com ela. O título era Cristo acalmando as tempestades. Ela escreveu esse hino. Você está entendendo o que eu estou falando? O maior resgate da história, ele foi alcançado através de uma cruz ensanguentada. O milagre da ressurreição foi atrás de uma pedra, depois de 4 dias de alguém morto. Um nascimento, ele vem depois de contrações. As mais belas pregações foram escritas em um quarto, querendo desistir de tudo, de tudo. Olha só. Martin Luther King, ele estava oprimido em um quarto e ele escreveu um sermão debaixo de muita ameaça. Ele estava com 39 anos. Ele, o Dr. King Batista, havia feito uma frente nacional para que houvesse, contra todo esse preconceito, essa segregação negra americana absurda que viviam na época. E ele recebeu ameaças de todo e qualquer tipo. Ele sofria clinicamente de uma depressão muito forte e tinha que superar isso constantemente. Como se isso não bastasse, ainda as ameaças, os rumores e tantas coisas o afrontavam. Um dia, num quarto oprimido, ele escreveu um sermão. Mal sabia ele que era o último sermão da vida dele. E ele, você pode procurar isso na internet, que eu estou falando, ele escreveu e ele disse: assim como Moisés subiu a montanha e viu a promessa de Deus, eu estou preparado, porque eu subi a montanha e eu vi tudo que Deus vai fazer. Ele já pode me levar como ele levou Moisés. No outro dia ele levou um tiro e morreu. Alguém que estava preparado. Mas essa mensagem dele ecoou. E ecoou até os dias de hoje. Foram nos momentos em que você dizia para Deus te levar, como aconteceu com o profeta Elias, que Deus falou para você: come, bebe e anda, meu amigo. Porque você vai escrever muito, você vai fazer muita coisa ainda.
tem sucessor, tem pessoas para você discipular. Prega, canta, ora, oferta. Olha só. Olha só. Há pessoas que entrarão, como eu disse, no seu deserto, mas é para você ajudar ainda. Jerusalém, Judéia e todo o Jordão. Pessoas virão de diversos lugares e condições ao lugar simples que você está, porque o que você fala não denuncia as suas lutas. O que você fala, o teu semblante pode denunciar as tuas lutas, mas o que você fala denuncia aonde você vai chegar. Denuncia que Deus está na tua vida. Essas pessoas, elas são saciadas e elas mudam de vida, porque é o teu número, é o teu chamado, essas lutas, essas dificuldades. Não se intimide pelo deserto. Olha, meu irmão, olha, presta bem atenção, talvez. Eu fiquei um bom tempo da minha vida andando longas distâncias, longas distâncias para poder pregar o evangelho. Eu fiquei anos ensinando numa classe de aula, às vezes com 7 alunos, com 3 alunos. Às vezes estava eu e mais uma pessoa conversando, meses e anos assim. Hoje eu tenho uma média de 150 alunos no ano, que vão se formando, eu passo por lugares e encontro pessoas. Mas isso, para mim, eu continuo fazendo como se eu tivesse com 3 alunos, 1 aluno, 10, 12. Você está entendendo? Para mim isso não muda. E eu preciso sempre entender que seja caminhando, seja de avião, de bicicleta ou como for, para pregar esse evangelho, porque os desertos, eles não podem nos impedir. A gente tem que engolir muito orgulho. Você já ouviu falar daquele ditado que diz que quando você está alegre, você aprecia a música, mas quando você está triste, você entende a letra? Deus tem períodos para a gente, tem muita gente precisando que você vá, tem muita gente precisando que você faz, tem muita gente que irá entender através da sua vida. Então, meu irmão, não pare, o Messias está vindo e nós somos uma geração, João Batista. Outro ponto que me chama a atenção, você e eu não podemos fugir de gafanhotos, mas nós podemos adoçá-los com mel. O bom humor, ele facilita muito momentos de tensão. O respeito, ele facilita todas as fases da vida. Não tenha dúvida disso. Às vezes, algumas atitudes, elas são verdadeiros gigantes para nós. Várias decisões são verdadeiros gigantes para a gente. Comer gafanhoto, eu ouvi falar que gafanhoto é amargo, mas é o gafanhoto que alimenta. O mel, ele faz parte do alimento, mas o mel é doce, o mel facilita, o mel nos anima. Então, meu irmão, eu tenho a certeza que você e eu, como essa geração João Batista, pregamos no meio de crises, pregamos no meio de situações difíceis. Ninguém sabe o que a gente passa, mas escute o que eu estou falando para você. Quanto maior a pressão, maior o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre, meu irmão. Porque milagre é a resposta de um posicionamento daquela pessoa que confia em Deus. Não esqueça, milagre não é acidente, o céu é um lugar organizado, meu irmão. Então não é injusto. O milagre, ele é uma resposta de fé, que é uma ligação com Deus. Não pare, porque eu sei que tem períodos de comer gafanhoto, mas aprenda a adoçar com mel. Aprenda a adoçar com mel. Faça feliz, deixe a amargura de lado. Aprenda e entenda que às vezes quando você não entende o objetivo, você vive insatisfeito. Quando você não consegue enxergar lá na frente, você vive inquieto hoje. Quando você não entende o objetivo, passar pelo que você passa é muito angustiante. Deus está nos chamando para olhar lá para frente, para olhar o resultado, porque Ele mostra para a gente o resultado. Nem sempre Ele mostra por aquilo que a gente vai passar. Por isso Ele está nos chamando para olhar além do deserto. Por isso Ele está nos chamando, meu irmão, para olhar os frutos. Por isso Ele está nos chamando para adoçar com mel. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus vai escrever hinos através da sua vida. Deus vai usar você
para abraçar quando você quiser um abraço. Deus, Ele vai fazer você dar dinheiro num período que você está curto de dinheiro e está com medo. Deus vai fazer você, meu irmão, cuidar de pessoas quando você acha que precisa ser cuidado. Mas Deus nunca se esquece, porque você semeia nele. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que a gente aprende pela palavra de Deus que para algo ter vida, algo tem que morrer. Como assim, pastor? Para que eu e você tivéssemos vida, Jesus morreu numa cruz. Para que os teus filhos cresçam saudáveis, você morre um pouco todo dia. Você se nega, mesmo cansado, e vai trabalhar. Para que o teu casamento viva, você tem que se negar, tem que morrer um pouco, para que o relacionamento se mantenha em pé. E ministério não é diferente. Não pode gerar fruto se a semente cair na terra e não morrer para ela mesma. Jesus está chamando você hoje para morrer mais um pouco. Jesus está nos chamando hoje para nos sepultar mais um pouco, para que Ele cresça, como disse João Batista, para que eu diminua, para que eles vejam Cristo através de mim e eles sejam salvos por esse Cristo. Deixa aparecer a luz, deixa resplandecer a palavra de Deus através de você. Seja ousado, porque às vezes você se intimida por não saber falar, às vezes se intimida pelo teu passado, às vezes se intimida por ter desviado, às vezes se intimida por qualquer outra questão, mas Jesus está te chamando hoje, amém? Jesus está te chamando hoje por um novo começo. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, por favor. Isso, fecha os teus olhos. Eu não sei qual é o posicionamento que você tem que ter a partir de hoje, mas Deus deixa bem claro que você tem que dar o basta na tua vida em algumas coisas, que você tem que colocar um limite na tua vida em algumas coisas. Deus está chamando você para um novo começo. Deus está chamando você para uma nova jornada, para uma loucura, porque tudo que você quer é fugir desse deserto, mas Deus quer usar você nesse deserto. Tudo que você quer é sair, mas Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Eu vou orar com você, eu vou orar por você, e Deus está chamando os arrependidos para falar com Ele. Amém? Vamos falar com Deus. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir ao Senhor a Tua graça suficiente. Eu quero pedir a Tua graça poderosa, meu Deus. Eu quero pedir que o Teu poder venha renovar, venha restaurar, que a chama do céu, Pai, venha arder no coração como essa palavra. Pois nós não aceitamos nenhuma intromissão maligna, nós não aceitamos nenhuma obra satânica, nós não aceitamos nenhuma situação demoníaca na vida de nenhuma pessoa aqui. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu ordeno que toda obra das trevas, toda ação maligna nesse momento no 3 vai sair. 1, 2, 3, em nome de Jesus, sai! Amém, Jesus. Santo Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que uma nova vida, Pai, ocorra na vida deste homem, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que um novo começo tenha na vida dele. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, que cada pessoa que se dispõe em servir ao Senhor num deserto, seja ousado ganhando almas, meu Pai. Ministra sobre essa pessoa, ministra sobre essa vida, ministra, Pai, sobre as escolhas, esclarece os passos para a sua glória, em nome de Jesus. Você sabe do teu chamado? Você sabe que Jesus te chamou, né? Qual foi a tua resposta? Ainda não é o tempo. Ainda eu quero resolver um monte de questões da minha vida. Eu estou acertando os pontos da minha vida ainda. Não! Deus está chamando você nesse deserto, com o cabelo do jeito que você está, com a roupa do jeito que você está. Deus está chamando você nessa situação. Não é depois não. É hoje, é agora. E você sabe que é. Você sabe. Qual é a tua resposta? Amém? Qual é a tua resposta?